Pressão alta. Qual valor não é seguro para iniciar o treinamento? Durante o treinamento, é esperado como resposta normal de nosso organismo aumento da pressão arterial e frequência cardíaca. Quanto mais esforço fazemos, mais se elevam os valores da pressão arterial. Por isso, é recomendado um teto limite para iniciar o treinamento, para que a intervenção possa ser segura, não sobrecarregar o coração e trazer saúde ao praticante. Acompanhe o raciocínio. Como já iremos aumentar a pressão arterial e frequência cardíaca durante o exercício, se iniciarmos o treino com valores normais, abaixo de 120/80, mesmo a pressão arterial subindo durante a sessão, a probabilidade de entrar em uma faixa de risco é muito pequena. Do contrário, iniciar com valores próximos a 160/100 é perigoso e pode causar inúmeros efeitos deletérios, incluindo morte súbita. Porém, sabemos que, na prática, alunos hipertensos corriqueiramente desregulam a pressão devido a inúmeros problemas que geralmente estão relacionados com a perda de efetividade do remédio, estresse, alimentação carregada de sal, entre outros. Sendo assim, é importante saber qual limite de pressão arterial podemos explorar, qual valores de pressão não podemos nem mesmo iniciar o treinamento, e quais estratégias utilizar para conseguir treinar naqueles dias que a pressão está elevada, para não perder o treinamento e, consequentemente, influenciar negativamente no controle de médio e longo prazo. Neste vídeo, apresentaremos um norteamento geral sobre como devemos treinar em determinadas faixas de valores da pressão arterial e quais estratégias utilizar para baixar a pressão arterial durante o treinamento, proporcionando segurança cardíaca ao praticante. Olha que interessante. Cada faixa de pressão arterial possui um treino específico, e aqui direcionaremos estratégias diferentes levando em consideração os valores abaixo. Vamos lá! Primeiro, vamos entender um manual básico. Número 1. Não tem jeito. A pressão arterial vai aumentar durante o exercício. Devemos utilizar estratégias não para deixá-la estática, pois é impossível durante o treinamento, mas para evitar com que ela suba muito ou mesmo diminuí-la. Número 2. Exercícios que recrutam mais fibras musculares são os que mais aumentam a pressão arterial. Logo, exercícios multiarticulares aumentam mais a pressão arterial que uniarticulares. Apresentaremos um vídeo mais detalhado sobre esse aspecto no próximo capítulo. Número 3. Quanto mais repetições você realizar, mais aumenta o recrutamento de fibras, o tempo que essas fibras ficam sob tensão. Logo, também aumenta a pressão arterial. De forma prática, caso você tenha que fazer séries de 20, 25, 30 repetições, é interessante utilizar sistemas de treinamento, o cluster, por exemplo, que será detalhado no curso, ou uma adaptação, por exemplo, faço uma pausa de 20 segundos a cada 4 ou 8 repetições. Número 4. Entenda, quanto maior a intensidade, poucas repetições e muita carga, ou então muitas repetições até a falha concêntrica, maior a pressão arterial. Não significa que você não pode utilizar destes princípios em seu treino, apenas que eles devem ser utilizados com planejamento correto e acompanhamento da pressão arterial. Número 5. Quando tem um intervalo pequeno entre as séries, por exemplo, 30 segundos, 45 segundos, não tenho tempo de gerar vasodilatação. Então, o aumento da pressão arterial é significativo. Número 6. Interessante observarmos que se eu diminuo a fase concêntrica e aumento a fase excêntrica do exercício, eu diminuo a pressão arterial. Este aspecto é tão importante que fizemos um vídeo somente para explicar como você faz isso durante o treinamento. Dá uma olhada em nosso próximo capítulo. Por enquanto, entenda que na fase concêntrica você irá ocluir mais vasos ao aproximar as fibras. Elas irão aumentar o diâmetro e ocluir os vasos, aumentando assim a pressão arterial. Por isso, diminua a velocidade na fase excêntrica, na volta do exercício. É fundamental para treinar com segurança. E número 7. Reveze entre exercícios de membro superior e exercícios de membro inferior. Dessa forma, nós aumentamos a hipotensão arterial pós-exercício, já que nós deslocamos ora o volume de sangue para membros superiores, ora o volume de sangue para membros inferiores, aumentando uma resposta vasodilatadora total. Ok, agora que já fizemos alguns apontamentos, vamos entender o que devemos levar em consideração na prescrição destes diferentes valores de pressão arterial. Quando a pressão arterial estiver menor que 139/89, você pode treinar normalmente. Não é preciso se preocupar em utilizar estratégias diferentes das planejadas em sua intervenção. Neste valor, treine como se não tivesse hipertensão. Já com valores de 140 a 149 na pressão arterial sistólica, ligue o sinal de alerta. Aqui devemos trabalhar para não deixar aumentar a pressão arterial durante o treinamento. Nessa ordem,
Inicie com a musculação, qualquer intensidade é permitida, e depois treinamento cardiovascular, preferencialmente o intervalado, aqueles que não trabalhamos na mesma velocidade durante muito tempo, mas ora aceleramos, ora freamos. Neste estágio, é necessário trabalhar com um número de repetições mais baixo, preferencialmente em repetições em reserva. Explicamos isso com mais detalhes durante o curso, mas lembrando a você, são aquelas repetições que se aproximam da capacidade máxima, mas não chegam à falha concêntrica. Aqui também é importante diminuir o volume, ou seja, se estou trabalhando com 20 repetições, vou aumentar a carga e trabalhar com 8 repetições. Já aumentar o intervalo de recuperação é fundamental para dar tempo de vasodilatação e diminuir tanto a pressão arterial quanto a frequência cardíaca. E não se esqueça de fazer uma mescla aqui entre exercícios uniarticulares. Eles são muito bem-vindos por não promover impacto considerável sobre nosso sistema metabólico, não deixando a pressão arterial aumentar tanto. Subindo mais um pouco o sarrafo, chegamos à zona de 150 a 159 mmHg da pressão arterial sistólica. Nesta zona, diferente da anterior em que o foco era não deixar a pressão arterial aumentar, aqui precisamos atuar para reduzir a pressão arterial durante o treinamento. Neste sentido, iniciar com exercícios aeróbicos de intensidade moderada. Escutou? Moderada, em 20 minutos e intervalado. É mais interessante do ponto de vista hipotensor do que a musculação. A musculação é mais interessante em intensidade submáxima, longe da falha concêntrica. E também não deve ultrapassar o tempo de 20 minutos. O volume aqui deve ser reduzido e as mesmas estratégias de sistemas de treinamento uniarticular, com intervalo de recuperação alto, de 2 a 3 minutos, devem ser utilizadas. Lembrando que alongar no final do treino é interessante, mas nesse estágio recomenda-se alongar não colocando as pernas para cima, pois dessa forma deslocamos o sangue para o peito, sobrecarregando o coração. Ou seja, alongar deitado e baixo, pé baixo, perna baixa. O máximo que iremos fazer é sentar ao alongar. Em todos os estágios, é interessante aferir a pressão arterial após a sessão de treino, para acompanharmos o efeito hipotensor. Neste estágio em específico, essa recomendação se faz fundamental. Esperar o efeito hipotensor acontecer é importante para retornar para casa com segurança, já que possivelmente você não terá nenhum suporte ao longo da trajetória, caso tenha uma crise hipertensiva. E agora falemos do último estágio, quando a pressão arterial pré-treino encontra-se acima de 160. Aqui, não é recomendado iniciar o treino. Como a pressão arterial irá aumentar durante a sessão, o risco cardíaco é aumentado consideravelmente, caso iniciemos uma sessão de treino. Neste estágio, o que podemos fazer para conseguir treinar? Já que é tão importante manter a frequência de treinos para obter o famoso efeito hipotensor crônico proporcionado pelo exercício físico. Podemos utilizar protocolos de treino isométrico, preensão manual, antes da sessão. Você pode ver nossa aula prática sobre como realizar este protocolo, mas para lembrá-lo e resumir, consiste em 8 séries de 1 minuto por 1 minuto de intervalo, a 30% de sua contração máxima, realizadas com dinamômetro. Ou seja, 8 séries contraindo a 30% a preensão manual no dinamômetro em 1 minuto e recuperando-se 1 minuto, todos na mesma mão. Além desse protocolo, existe outro de 4 séries de 2 minutos de contração, também com 30% da contração isométrica voluntária máxima e 1 minuto de intervalo. No entanto, esse protocolo é realizado com braços alternados. Adaptações destes protocolos podem ser feitas com bolinhas de tênis, por exemplo, mas é preferível com o aparelho correto para ter o controle certo da sua contração. Após realizar, espere cerca de 10 minutos e afira a pressão. É esperado uma queda de 18 mmHg, baixando então para menor que 160. Você pode iniciar utilizando as mesmas estratégias da faixa anterior. Caso a pressão ainda esteja aumentada, é preferível não iniciar. Caso necessite, faça somente um aeróbico de baixa intensidade, caminhada leve por 20 minutos e alongamento ao final. Não custa lembrar de sempre iniciar a prática sob a supervisão de um profissional, ok? Gostou da orientação? Avalie este curso, é muito importante para nós. No próximo capítulo, você encontra destrinchadas todas as estratégias apresentadas aqui. Estude, anote e aprenda. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço.